Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai falar sobre os meios de transporte. Se pensarmos nos lugares distantes que visitamos ou frequentamos, vamos notar que, para chegarmos a eles, quase sempre usamos algum meio de transporte. Podemos ir a pé a lugares perto da nossa casa, mas, geralmente, usamos bicicletas, motos, ônibus, carros, barcos, trens e aviões para chegar a lugares mais distantes. O território brasileiro é muito extenso, o que torna os meios de transportes ainda mais importantes para os deslocamentos. Quanto maior o território, maior o desafio para as pessoas e mercadorias circularem de um lugar para o outro. Além de ser muito grande, o Brasil apresenta ampla diversidade de paisagens. Muitas delas têm elementos que dificultam o deslocamento de pessoas e de mercadorias. Os meios de transporte possibilitam ligar diferentes partes do território de um país, por mais distantes que sejam uma das outras. Para isso, são necessárias estruturas viárias como rodovias, ferrovias e hidrovias. O transporte rodoviário, que inclui carros, ônibus, motos e caminhões, é o mais utilizado no Brasil. A malha rodoviária brasileira começou a se desenvolver a partir da década de 1930. Nessa época, existia preocupação de integrar o território nacional, ligando áreas distantes do país aos principais centros econômicos. O transporte rodoviário foi, então, escolhido para proporcionar essa integração. Um problema relacionado ao transporte rodoviário é a emissão de gases poluentes que prejudicam o meio ambiente. Vamos falar um pouco sobre o transporte ferroviário. O sistema ferroviário integra poucas áreas do território brasileiro. As primeiras ferrovias foram implantadas no país na década de 1850 para transportar produtos agrícolas e minerais aos portos para exportação. Além de ser adequado às longas distâncias, o transporte ferroviário tem como vantagens a baixa emissão de poluentes e a grande capacidade de carga. Ainda no século XIX, em algumas áreas urbanas do Brasil, passaram a ser utilizados bondes, veículos movidos à eletricidade, que, assim como os trens, se movem sobre trilhos. Os bondes serviam para o transporte coletivo de pessoas. Durante o século XX, caíram em desuso e foram substituídos principalmente por ônibus. Atualmente, em diversos centros urbanos brasileiros, há outros meios de transporte sobre trilhos, como metrôs e veículos leves. Além disso, capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Natal, Maceió e João Pessoa contam com os chamados trens metropolitanos que circulam dentro desses municípios e em municípios próximos. Hoje, a rede ferroviária brasileira tem basicamente a mesma função que tinham as primeiras ferrovias do Brasil: o transporte de produtos agrícolas e minerais em direção aos portos do litoral, de onde são exportados. O transporte aquaviário utiliza rios, lagos e oceanos para a locomoção de pessoas e de mercadorias. No Brasil, sobretudo na região norte, a extensa rede de rios navegáveis favorece o transporte pelas hidrovias, nas quais circulam embarcações. Durante o período colonial, um tipo de navegação chamado cabotagem foi muito importante para integrar áreas do litoral brasileiro. Até hoje, o Brasil faz transporte de cargas por cabotagem. Os veículos de transporte aéreo mais utilizados no mundo são os aviões e os helicópteros. As vantagens desse tipo de transporte é percorrer longas distâncias em pouco tempo. No Brasil, os aviões transportam muitas pessoas e cargas, mas essa opção não está disponível a todos. Na maioria dos municípios não há aeroportos, e o custo das passagens pode ser alto. O uso do avião como meio de transporte de passageiros só se popularizou a partir da Segunda Guerra da metade do século XX. Além disso, as pessoas que desejassem viajar longas distâncias precisavam usar trens ou navios que atravessassem os oceanos. Os deslocamentos que podiam levar muitos dias passaram a ser realizados em apenas algumas horas com o uso de aviões. Muitas cargas também são transportadas em aviões, permitindo que cheguem a seu destino com muito mais rapidez.
E por hoje é só. Até a próxima aula!